Boa tarde, meus irmãos. Que Deus abençoe a cada um. Deus abençoe os nossos irmãos através da internet. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. A seguir, depois São João, capítulo 16, versículo 1 e 2. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. São João, capítulo 16, versículo 1. Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Nosso querido Deus e nosso Pai, nos ajuda nesta tarde, teus filhos através da internet, nesta hora, Senhor Deus, que nós vivemos na expectativa do arrebatamento, sabendo também que coisas estão vindo aí, um aperto, como está predito na profecia, na Escritura. Senhor Deus, haverá antes dessa grande tribulação, quando o mundo está em guerra, está em confusão e as igrejas não se entendem, Pai. Existe um ministério, existe uma mensagem revelada para a sua noiva nesse dia. Pedimos que o Senhor abençoe os teus filhos aqui presentes, também através da internet, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos podem assentar em nome de nosso Senhor Jesus. Fique longe daquela coluna de fogo, né? Deus não mandou ficar perto da coluna de fogo. Ele diz para ficar longe da coluna de fogo. E nós vamos falar um pouquinho, mas antes nós vamos dar um toquezinho sobre as pessoas. Irmãos, sem profeta, sem profecia, o povo se corrompe, né? Moisés disse que sabia que depois da sua partida, aquele povo que ia entrar na terra, que estava com Josué, eles iam se corromper, né? Nós vemos que o povo que saiu do Egito morreram no deserto, e o povo que entrou na terra se corromperam, né? Porque desprezaram a profecia, desprezaram a mensagem, desprezaram o seu profeta. Então, no capítulo 29, 31 e 32 de Deuteronômio, ali Moisés dá os seus últimos conselhos ao povo. E o povo tem, assim, um mal entendido sobre o que é o ministério quíntuplo. O profeta diz que Deus não trata com grupo, ele trata com indivíduo, ele trata com uma pessoa. Com uma pessoa, a mensagem é de um só homem, sempre foi. Nunca houve dois mensageiros em uma era. Deus sempre escolheu um com uma mensagem.
E as pessoas pensam que o ministério quíntuplo são 5 pessoas, 7 pessoas. Eles estão equivocados sobre o quinto ministério. Já diz o ministério quíntuplo, né? Que 5 é o número de graça, né? Vivemos no tempo das 5 virgens prudentes e as 5 virgens loucas, né? E Jesus tem 5 letras, né? Fé em inglês também, faith, tem 5 letras. E se o quíntuplo é 5 ou 7 homens, é um grupo de homens. E Deus não trata com grupo, Deus trata com indivíduo, né? Paulo, quando falou do quíntuplo, estava falando do seu ministério. Paulo era apóstolo, ele era profeta, ele era pastor, ele era evangelista e ele era mestre. Brana era o ministério quíntuplo, porque o ministério do 7º anjo, né? Hoje é o ministério da esposa. O ministério da esposa é o 5º ministério. Então, o ministério quíntuplo, ele está num homem, não em 5 homens, nem 7 homens, nem 20 homens, não. Se houver 20 pastores, 10 apóstolos, eles têm que pregar a mensagem daquele homem que Deus tem confiado para ele, né? Então, por isso é chamado o ministério quíntuplo, não é o 6º, não é o 7º ministério, é o quíntuplo. E o ministério quíntuplo, que não tem a mensagem de uma só pessoa, ele é do demônio. Está na mensagem, as 70 semanas de Daniel, disse o profeta de Deus. Oséias diz no seu livro, no capítulo 4, versículo 6, o meu povo foi destruído porque lhes faltou o conhecimento, né? Não é um conhecimento intelectual, ele está falando de uma revelação. E quando se trata de revelação, se trata de obediência, né? Porque a obediência completa a palavra de Deus nos dá direito ao sinal. E o sinal, depois do selo, foi a mensagem mais inspirada que o profeta de Deus pregou. Então, eu queria que vocês vissem o que é o 5º ministério, né? Nós aqui, vamos dizer que nós viemos a ter aqui pastores, evangelistas e apóstolos, aí nós dizemos, aqui está o quíntuplo. Não. Se não tem João, não tem quíntuplo. Se não tem Brana, não tem quíntuplo. Nos dias de Paulo, se não tinha Paulo, não tinha quíntuplo. Agora, existem ministérios que Deus não conhece, né? Deus não reconhece. Ele disse ali em São Mateus capítulo 7, nunca vos conheci, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Aquele não era o 5º ministério. Eles disseram, nós batizamos no teu nome, nós oramos no teu nome, expulsamos demônio, nunca vos conheci. Sem a mensagem de uma só pessoa. Deus não conhece determinados ministérios. Eu estava pensando, às vezes nós viemos no culto, né? Quando eu digo nós falamos em geral, todas as pessoas que domingo, sábado, quinta, quarta-feira, durante a semana vão à igreja. Eles vão fazer o que na igreja? Vamos adorar a Deus, né? Vamos buscar uma bênção. E você vem à igreja, ao culto, né? Você vem oferecer um sacrifício. Você vem oferecer para Deus o melhor. E se Deus não recebe aquele culto, Deus não recebe aquele sacrifício, Deus não escuta aquela pregação, né? Deus não escuta aquele louvor. Nós encontramos isso na Bíblia, lá no livro de Gênesis, né? Caim fez um grande encontro, fez um altar, coisa mais linda, trouxe as melhores flores, os melhores frutos, convidou seu pai, convidou sua mãe, e levantou cedo, fez as suas orações, cantou os seus louvores, e Deus não recebeu o seu culto. Abel trouxe lá das primícias das ovelhas, ali
um cordeiro e levantou um altar de pedra e rasgou a garganta daquele animal que gritou, queimou aquele sacrifício, aquela fumaça, aquele aroma subiu a Deus, Deus recebeu. O perfume do culto de Caim, Deus não recebeu. Então seria assim, em vão, né? E Jesus disse, esse povo me honra com os lábios, né? Mas o seu coração está longe de mim, né? São adorações vãs, são cultos vãos. Às vezes você pensa que Deus está ali, não. Como é que você vai fazer um culto para atacar irmão, para atacar uma irmã, para atacar esse, para atacar aquele outro? Deus não recebe esse sacrifício. Abel tinha revelação. Então, quando nós viemos para adorar o Senhor, para reverenciar na casa de Deus, a Deus, né? E nós dizemos, Senhor, receba a nossa gratidão, receba os nossos louvores. Nós viemos para apresentar o melhor, né? A roupa que você veste pode ser, o profeta diz, pode ser de chita, mas você traz o melhor, mas para Deus, né? Pode ser de chinelo, de sapato, mas você traz o melhor para Deus receber. Você entra nesse ambiente, você vem para adorar o Senhor. Diz o profeta que você chega naquele último dia e o Senhor diz, eu nunca te conheci. Nunca. E os dízimos, dei os dízimos, dei as ofertas, nunca recebi isso. Porque o que conta é o coração. O coração nunca foi limpo. Coração cheio de maldade, cheio de mentira, né? Cheio de orgulho, né? Aquela adoração orgulhosa para Deus, e Deus não recebe. Em vão, né? Me adoram. Jesus disse em São Mateus capítulo 15, né? Em vão me adoram. Tantas igrejas tão lindas, tão bonitas, que o povo faz, e faz para o povo, né? O pastor faz para o povo. Deus não está olhando templo, Ele não está olhando salão, Ele não está olhando coral, Ele está olhando um coração contrito, abatido, conforme diz Isaías no capítulo 66, né? Esse espírito contrito, ele diz, este que agrada a Deus. Deus desce neste altar, neste sacrifício, Ele desce ali. O homem que Deus procura, a mulher que Ele procura, que traz aquela oferta. Por isso Ele, nas 3 festas no Antigo Testamento, na festa do Pentecostes, dos tabernáculos, Ele diz que ninguém apareça diante de mim de mãos vazias. De mãos vazias. É tão bom quando você vem e adora, né? E Deus aceita a sua adoração, né? Deus aceita a sua oferta, né? Você dá aquilo de todo o coração, né? Deus aceita o seu talento, né? Você tem um talento, você canta, você toca, né? Deus recebe, né? Como aquele aroma suave. E Deus vê que aquilo vem do coração, né? Ele adora de coração. Ele não está ali para que o povo o veja, para ser visto, né, para ser olhado, mas Ele está ali para se entregar totalmente ao Senhor. Que o Senhor ajuda e abençoa cada um de nós. Mas vamos falar um pouquinho. Fique longe dessa coluna de fogo. Nós temos tocado em alguns assuntos ultimamente, como o rapto, né? A primeira ressurreição. Nós temos falado também da grande tribulação, que a noiva não passa, né, por essa grande tribulação, mas a noiva vai sofrer o aperto, né? Haverá um grande aperto. A gente vê pelas eleições, as coisas que estão acontecendo no mundo, né? A guerra, tudo é cumprimento de profecia. Se não existisse o capítulo 24 de São Mateus, não existiria guerra, nem terremotos,
Mas existe o capítulo 24 de São Mateus, existe o livro de Daniel e existe o livro de Apocalipse. Se você tirasse o livro de Apocalipse, não existiria guerra, não existiria nada disto. Mas tem o livro de Apocalipse, a revelação, né? Tirando o véu. Então, São Mateus 24, todas as coisas que estão acontecendo. E nós estamos exatamente no fim, né? Deus nos tirou da confusão da era de Laodiceia, Ele nos trouxe a luz da sua palavra. Na mensagem Olhe Sempre para Jesus, no parágrafo 47, o profeta fala de um aperto, né? De uma hora, de uma pressão, que, na verdade, a noiva passa por ela. A noiva vai sofrer esse aperto, né? Isso é exatamente quando a palavra falada, a terceira puxada, entra em ação. Nós estamos aqui dentro da terceira puxada, 7 trovões revelados. Mas a fé que nós afirmamos, dizemos que nós temos, ela tem que ser provada. Deus não vai levar esse monte de gente, né, que tem por aí, que se diz crente, sem primeiro testar a fé. Primeiro tem que ser testado esta fé, se é uma fé intelectual e se é uma fé espiritual, ela tem que ser testada. Por isto, haverá um aperto, né? Às vezes, algumas pessoas Deus já tira fora, porque eles não vão aguentar, vai até decepcionar a mensagem. Você não lembra o caso de Gideão? Ele escolheu lá 32 mil soldados. Deus disse, tem gente demais, porque foi ele que escolheu, não foi Deus. Aí chegou a hora de Deus escolher, só ficou 300. Nem 1% dos 32 mil. Porque foi Gideão que pregou, que trouxe aquela congregação. Mas agora chegou a hora de Deus selecionar, de Deus chamar, de Deus provar. Gideão bota esse povo à prova. Não recruta mais ninguém. Tem que provar esse povo. Manda eles para casa. Eles não são gente de guerra. Eles não são povo de batalha. Diga para eles ir cuidar dos filhos, cuidar do trabalho, cuidar da esposa. Eles não são gente de espada. Não. E quando Gideão trouxe aquela mensagem, eles estavam esperando aquela mensagem para ir embora. Quando Gideão disse que os medrosos eram para ir embora, ele só ficou ali com 12 mil homens só. 20 mil se foi embora. Deus viu que era um povo medroso. Então tem aquela mensagem para os medrosos ir embora. E Deus disse, Gideão, tem gente demais ainda. Eu não escolhi esse povo ainda. Você vê lá no livro de Juízes, capítulo 6, eu não escolhi essa gente. Deus só tinha 300 ali. Só 300 que Deus tinha escolhido daqueles 32 mil. E de agora em diante, para 47, pessoas como nós mesmos, nós seremos cortados e tudo isto junto. Isto é exatamente certo, porque eles não serão capazes de fazer isto. É o aperto, disse o profeta. Então, quando aquela hora chegar, e a pressão chegar a um ponto onde você é pressionado. Por isso a esposa tem que ser de fibra, os filhos têm que ser de fibra, nascido de novo mesmo. Eu não sei como será isto, né? Mas a gente vê até os crentes se inclinando para o lado da política, né? Para o lado da direita, para o lado da esquerda, e a Bíblia diz nem direita nem esquerda, né? Nem direita nem esquerda. E o povo se inclinando, porque a política e a religião é barro e ferro.
Quando você vem trazendo a mensagem, você tem que mexer nessas coisas também. É barro e ferro. Não se junta. Eles não se juntam. Então, vem a hora deste grande aperto, meus irmãos. Está você disposto a perder? Porque o aperto, a terceira puxada, te leva à perda. Hoje a gente quer ganhar, mas ali você vai ter que perder para ganhar. Porque aquele que perde a sua vida ganha, foi o que disse Jesus. É o aperto, então, quando aquela hora chegar e a pressão chegar a um ponto onde você é pressionado, então observe o que estou preparando para lhes dizer em poucos minutos. Observe a terceira puxada, então. Isso será absolutamente a perda total, mas isso será para a noiva e a igreja. Virgens prudente e virgens nécia. Noiva e igreja. Igreja passa pela tribulação. A noiva é Enoque. Ela vai no rapto. Agora, que ela sofre o aperto? Sim. Ela sofre o aperto. Porque nós temos hoje a mensagem que ficou gravada. Nós dependemos dessa mensagem para a fé de arrebatamento. Você vira, mexe, mas você tem que chegar nesse ponto. Nós precisamos dessa mensagem, porque não tem outra. Não existe outra. Se você vai na mensagem do sétimo anjo, você não entende. Porque Deus disse para ele, não explica. Você vem na mensagem da esposa, ela explica, João explica. E agora, quando você chega na mensagem de João, que é onde o concílio vai ouvir, o concílio não vai ouvir você, porque a maioria desse pastor nada tem, é tudo oco, né? Tem nada. Por isso, o ministério quíntuplo é um homem, está num homem, não é um grupo. Então, o concílio vai ouvir este homem. Veja que ele não vai ouvir nem Brana, ele vai ouvir este homem. Ele vai ouvir esta mensagem. Este play. Agora, o povo que está se alimentando está se preparando para o aperto, para a sua fé ser provada. Porque aí você vai pensar que você poderá ser salvo também cedendo. Se você vê na era, se eu não me engano, na era de Pérgamo, muitos verdadeiros cristãos, diz o profeta, vão ceder ao concílio. E vão dizer, vamos servir a Deus também lá dentro. Eles têm livro do irmão Brana, eles escutam o irmão Brana também. Nós vamos servir a Deus lá. Não é isso que esse povo está explicando, não. Porque o que o irmão Brana foi proibido de explicar, João explica. Vamos ler mais um pouquinho? 416, Cristo é o mistério de Deus revelado. E eles vão provocar uma perseguição. Muito em breve, e vão fechar todas as igrejas. Você veja isso, e igreja como esta, que não são denominações, eles as usarão como depósito. Ainda bem que aqui nem é nosso, né? Que é de aluguel. Agora pensa bem, lá na América, a Voz de Deus construiu uma igreja para 2.000 pessoas. Vai ter que virar depósito. Ou ceder ao concílio. Olha Chapecó. Você não viu o palácio que é aquela igreja? Nós não estamos falando isso aqui com ciúme, despeito, não. Nós só estamos mostrando para vocês, porque a igreja primitiva também construiu os edifícios e Constantino tomou.
Aí veio o concílio de Nicéia, quem cedeu ao concílio foi devolvidos os prédios. E o povo tinha um lugar onde se reunir. Isso aí já estava marcado com a marca da besta. Olha Goiânia, olha Belo Horizonte, olha Brasília. Cada um quer construir um mais lindo do que o outro. Depois da pandemia, eles se reuniram. O concílio se reuniu e ajudou todo mundo a reconstruir os seus tabernáculos. Mas haverá uma perseguição. Isso vai virar depósito. Depósito de soja, de arroz, material de construção. Agora, quando a pessoa está apegado no material, no lugar, você pensa que ele vai largar aquele lugar? Não. Ele vai largar aquele lugar para ficar ouvindo um CD em casa? Para apertar um play em casa? Se alimentar? Gente, em casa, às vezes, você se alimenta melhor do que você em determinados cultos. Porque é alimento. Uma vez eu fui num restaurante, viajando para o interior, para nunca mais ir. A comida era péssima. E eles vão provocar uma perseguição muito breve. E vão fechar todas as igrejas. E se algum homem foi oferecer uma oração para alguma outra pessoa que não pertence ao movimento ecumênico, será fuzilado no mesmo instante. Você está pensando que a coisa vai melhorar? Vai de mal a pior. A gente não sabe do dia de amanhã. Porque o novo Papa se levanta nos Estados Unidos, que é o Papa do concílio, é o cabeça do concílio, não é o Papa de Roma. Na mensagem Atos do Espírito Santo, o profeta disse, porque é aquilo que é semelhante à besta. O concílio mundial é a coisa semelhante à besta. A besta e o semelhante. Tem o filho do homem e o semelhante ao filho do homem. Alguns vão derramar o seu próprio sangue. Pensa bem, um grupinho pequeno sustentando a mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11. Eles vão procurar apagar do YouTube essas pregações. E pregação que não ficou em livro. Porque você pega o livro, depois que apagar tudo no YouTube, você vai pegar o livro e você não vai entender. Se não tiver alguém aqui que sabe explicar o que é trovões, o que é novo nome. Eu estou com a mensagem aqui do profeta e a explicação da esposa de João. Eu estou trazendo para vocês aqui, eu não estou com pressa, não. Que eu tenho que ajudar. Eu tenho viagem dia 12 para Portugal, mas o rápido pode se dar antes. Né? E a viagem está na mão de Deus. É um ministério, não é um passeio nem turismo, né? Agora, o profeta disse, esse ministro luterano, o cabeça disto, ele disse, já está. Assim disse, e isso está bem aqui, vocês podem lê-lo bem aqui na revista de vocês. Isso é correto. Existe coisa que
você não sabe como explicar, você apenas crê. Algumas coisas de profecia, eu não vou tocar aqui agora, porque não é para confundir, é para ajudar. Desvelar de Deus, 157, porque o problema é o véu. O problema é o véu. Sempre foi o véu o problema. Eles tropeçaram sempre no véu. Nós estamos em 2024. O ministério do irmão Brana, dos anos 50, 60, não ia funcionar nesse dia. Você sabia disso? Não. O que funciona para a esposa nesse dia é Apocalipse 10, 8 a 11. Porque o seu ministério foi para o seu dia. Quando ele foi explicar a sua mensagem, Deus proibiu. Disse, não diga a ninguém. Porque durante toda a semana, a igreja, não a esposa, não a noiva, não viu o que estava acontecendo, o que estava se desenrolando durante a semana. Sexto selo 373. Irmão Brana disse que duvidava que se eles estavam vendo. Ele disse que estava esperando que alguém levantasse e dissesse, aí está ele. Aí ele vem depois do selo e ele prega o poderoso conquistador diante de vós, o desvelar de Deus. Eles não viram. Eles morrem espiritualmente agora. Como eu disse ontem, lá em Viamão, está cheio de defunto caminhando. Falando, comendo, vindo da igreja, mas já é defunto. Morreram. Nos dias de Moisés, a terra abriu a boca e engoliu eles. Foi morte natural, mas hoje é espiritual. Eles morrem espiritualmente agora. Este é o véu espiritual. Vê? Aquele era um véu natural. Vê? Eles continuam andando bem ali de trás. Você pode lhe dizer, eu sei disso, porém reticência. Siga em frente, não tem problema. Isso fala somente. Vai em frente, meu irmão. Vai em frente. Deus te abençoe. Fique longe dessa coluna de fogo. De repente, Deus nunca te chamou para pregar. Você quer fazer alguns videozinhos? E se Deus não te chamou? E Ele não recebe essa oferta sua, como não recebeu de Caim? Você pensa que esse lugar aqui é um lugar glorioso? É um lugar terrível. Porque aqui é onde você fica ao lado da palavra do dia, da hora. Você recorda? A última praga no Egito foi morte antes do êxodo. Êxodo quer dizer arrancada, saída. A última praga na terra é morte espiritual antes do êxodo, antes do rapto. Povo, a maioria, tudo mortos, espiritualmente falando. Mortos com respeito à mensagem de uma só pessoa. Mortos com respeito a esta mensagem que nós temos ouvido. Não se deram conta. Tropeçaram no véu e ainda continuam tropeçando no véu. Não viram Deus escondido, se revelando na simplicidade. Porque
que a América está na condição que está? Porque tropeçaram no véu. Eles pensaram que era Billy Graham, grande evangelista, Oral Roberts, Tom Hickson. Não. Deus em carne era Brana. B-R-A-N-H-M, perfeito, perfeição. Ali estava Deus de uma carne. Eles tropeçaram. Ainda morre num acidente. E aquele homem disse assim, se fosse profeta de Deus, não ia morrer num acidente, não. Ele esqueceu que Jesus morreu crucificado, na pior morte. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. Estava escrito na lei. Este homem saiu com sua família e morreu num acidente. Uma mulher estava morrendo no hospital e soube da partida do irmão Brana. Ela disse, verdadeiramente era um profeta de Deus. Recebeu alta e foi para casa. Tropeçaram no véu. Então, eles serão cremados e tornados em pó, e os justos andarão sobre a sua cinza. Porém, a última coisa é morte espiritual, rejeitando a palavra. Mas não é a palavra que Lutero trouxe, nem a que o Wesley trouxe, nem a dos pentecostais. Está falando de Brana. E hoje está falando da esposa. Agora observe, 158. Deus advertiu todas as pessoas para não tentarem seguir Moisés além daquele véu de fogo. Deus advertiu. Vocês não seguem Moisés, fique longe dessa coluna de fogo. Fique longe dela. Fique longe. Moisés era aquela coluna de fogo. Aquele fogo, aquela nuvem, estava em Moisés. Eles viam aquele fogo, aquela nuvem indo. E o Senhor diz, fique longe da coluna de fogo. Não tente seguir, imitar esse ministério deste homem. Eu gosto de ler no irmão Brana porque ele vai explicando direitinho. Moisés tinha que ser velado. Ele tinha que sair de lá. E Moisés foi como Moisés. Entrou nessa coluna de fogo e quando ele saiu, ele estava velado, pois ele entrou naquilo, fora de sua tradição, as tradições dos anciões. Ele viu a coluna de fogo, mas agora ele entrou na coluna de fogo. Ele tinha visto, mas agora ele entrou. A esposa está dentro. Ela é esta coluna de fogo. Moisés viu, mas depois ele entrou. Vê? Amém. E ele veio velado. A palavra de Deus em um homem. Eles tinham que botar um véu no rosto, porque eles não conseguiam ver o rosto de Moisés. E aí eles disseram, fale Deus, fale Moisés, não fale Deus. Se Moisés a gente não pode nem ver o rosto dele, quanto mais se Deus vai falar, nós vamos morrer tudo. Deus passou a falar através de profeta, através do homem. É a palavra de Deus velada em um homem. As pessoas não têm temor disto? Não. Eles andam com sapato de cravo, aonde anjos temem pisar. Qualquer coisa que vem na cabeça, eles falam, blasfemam, tropeça no véu.
Aqui veio ele saindo, ó, que coisa, eu posso ver isto. Advertiu para que ninguém tentasse aquilo, ninguém pode personificar aquilo. É melhor você não fazê-lo, vê? Mesmo um sacerdote é um santo homem, seja quem fosse cardeal, bispo, seja o que fosse, que tentasse entrar naquele véu, morreria. Não pode tomar o lugar dele. Deus os advertiu. Não teremos nenhuma personificação. A sua palavra é revelada a um. Não há 5, não há 7, não há 2, não há 4. Sua palavra é revelada a um, ele não trata com um grupo. E vocês ainda são enganados. Gente, se isso viesse primeira e segunda etapa, tudo bem. Eles são laodiceanos, estão cegos. Mas pessoas que se diz da terceira puxada, ainda crê que Deus trabalha com grupo? Até 2040, essa voz vai soar. Essa é a voz do quíntuplo. E fique longe dessa coluna de fogo. Sua palavra é revelada a um. Sempre tem sido. Um profeta vem com a palavra do Senhor em cada era, cada tempo, através das Escrituras. Vê? A palavra vem a um. Em cada era o mesmo. Nas eras da igreja, da primeira até a última, outros têm os seus lugares, isso é certo. Observe, mas fique longe daquela coluna de fogo, vê? A coluna de fogo em Apocalipse 10, 1 a 7, a coluna de fogo em Apocalipse 10, 8 a 11, ela está ali. Quando se der o rapto, ela vai para Israel. Aí os juízos vai cair aqui. Uma destruição total. Olha a unção que tem o ditador da Coreia, da China, dos Estados Unidos, da Rússia. Olha a unção que eles têm. São homens que a destruição está dentro deles. E foi Deus que colocou. Eu já digo a vocês o que diz a Bíblia, foi Deus que colocou. Só está esperando que aquilo que o detém, 2 Tessalonicenses capítulo 2, que é a noiva, que é o sangue, saia da terra. Para que o homem do pecado seja revelado. Ele não foi revelado ainda. Vocês falam besta. Os adventistas querem explicar. Só um profeta para revelar. Amós 3 e 7. Não tem adventista, testemunho de Jeová, os pentecostais, o quíntuplo. Não, é só profeta. Só vidente. Eu vejo na internet, cada um quer dar uma explicação. Como é que vai ser o arrebatamento, o aperto. Tem vindo esses vírus, essas pragas. Você vê que só a Covid parou o mundo. Só a Covid parou o mundo. Parou os governos.
Os Estados Unidos sempre estão em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar em número de mortos. Depois o Brasil. Você já viu Zacarias 14? A grande tribulação, a carne das pessoas vai apodrecer em seus corpos. E eles não vão morrer. Deus tem dado tempo para arrependimento, mas quer carnaval, futebol, todo tipo de bacanagem no mundo, beber, se drogar, fumar, mentir. Mulheres de leg, com Bíblia na mão, seus cabelos cortados, vestida como Jezabel em cima dos púlpitos. É altar que Deus, sacrifício que Deus não recebe. Está provocando a ira. Mas quando a sua ira vem e vê o sangue, e toda a terra recebe bênção. É chuva, chove até no deserto, está inundando até o deserto do Saara. Mas veja Zacarias 14, Mateus 24, sexto selo, o fim do mundo. A irreverência, o desrespeito à palavra, é que vocês tropeçaram no véu. Deus está sempre escondido. Estamos ainda aqui, 159, desvelar de Deus. Que lição aprendemos aqui? Vê? Todos querendo ser um Moisés, todos querendo ser um João, todos querendo ser um Brana. Nós somos Brana, da família, mas todos querem ter aquele ministério. Estou aqui para pastorear as ovelhas do pastor Osmar. Pastor Osmar já deixou alimento armazenado para elas. O que você tem que fazer é mandar o povo comer o alimento. (160) Você recorda o que Datã e os outros disseram lá fora? Eles disseram agora: Moisés, espera aqui um pouco, um minuto. Você está colocando muito sobre si mesmo, vê? Agora, tem outro homem aqui que Deus tem chamado. Tem outro homem aqui agora. Deus, quando Ele leva um, já tem outro. Neil, vocês talvez nunca ouviram falar, ele disse que Deus lhe mostrou que o irmão Branham ia partir. Então ele estaria no seu lugar. E ele construiu uma tenda, um templo, para 1000 pessoas. Cada membro comprou o seu assento. E antes de você chegar ali, ele já dizia o seu nome, os seus problemas. Eu tinha um livro dele, de repente foi na enchente. Tirava fotografia, tinha mais luz do que o escudo do irmão Branham. Esses espíritos sempre se levantam. Então ele estava ali para trazer as 7 taças, 7 trombetas. O pastor Domingos Guedes esteve lá nesse templo, quando esteve em Phoenix. Depois da partida do pastor Osmar, teve uns irmãos aqui no sul que disseram que Deus já tinha outro homem, um lá de São Paulo. E o pastor disse: não, eu não aceito isto. Eu perguntei para ele: mas vem cá, e você aceita? Não, mas aceitou pastorear eles. E eles disseram: esse é o homem, vocês estão cegos, vocês não estão vendo.
Ei, Coré, olha aqui. Agora, vê, agora tem outro homem que Deus tem chamado. Você sabe que ele arrastou 250 líderes dos principais e a terra abriu a boca e engoliu tudo. Hoje, espiritualmente estão sendo engolidos. Vocês vão discutir com o irmão Brana. Eu não vou poupar vocês. Se está na mensagem, vocês querem ir? Vão embora, vão atrás dele. Ele vai dizer, não sou eu não, não sou não. Não sou eu. Balaão diz, não, eu não quero. Não, eu não vou. Deus diz, vai, Balaão. Deus sabia que ele queria aquela fama, aquele dinheiro, aquela posição. E Deus transformou a maldição de Balaão, aquela pregação maldita, suja, em bênção. Porque Deus pega trapo e faz um papel e bota a foto, a imagem da rainha ali. Vocês já leram essa mensagem, né? E Deus transformou aquela mensagem de Balaão tudo em bênção. Deus teve que reciclar aquela mensagem. A mensagem que Deus recicla. Vocês não vieram aí da Mundial, da Deus é Amor, da Universal? Deus teve que reciclar aquelas mensagens. Deus transforma em bênção. E Balaão dizer, não, mas eu não vou. Deus disse, vai, Balaão. Eu sei que tu quer aquela fama, tu quer aquele povinho, vai! Deus abençoe vocês aí em Tapetinga, na Bahia, aí no Ceará, aí em Portugal, aí na África, né? Que Deus abençoe. Vocês recordam o que Datã e os outros disseram lá fora? Eles disseram, Moisés, espera um minuto, você está colocando muito sobre si mesmo. Vocês estão colocando muito sobre o pastor Osmar. Estão idolatrando ele. E quando ele estava vivo, hein? Como é que vocês faziam seus bajuladores? Eu não precisava bajular para ter igreja, porque eu já fui com igreja. Agora vocês eram bajuladores. Nós não estamos idolatrando. Nós estamos pedindo o povo para se alimentar, porque a mensagem está naquela voz. Aquela voz é a mesma que chamou Adão lá no Jardim do Éden. É a mesma que falou com Noé, com Moisés, com Samuel, com Saulo na estrada de Damasco. É aquela mesma voz, como voz de muitas águas. É a voz de Deus, explicando essa mensagem desse dia. Grupo de Corés, dentro da terceira puxada. A gente não mata os ratos da casa do vizinho, a gente mata da casa da gente. Você sabe, minha gente, Deus já tem outro homem. Não é nem o Josué, é o Coré. Coré dizia, não, mas eu não. Mas Deus sabia. Balaão dizia, não, eu não. Mas Deus sabia que estava ali dentro do coraçãozinho dele, né? Coração perverso. Aquilo era verdade. Eles, cada um estava seguindo muito bem, enquanto eles iam em frente, mas quando um tentou subir e tomar a posição de Deus que ele havia dado a Moisés, o qual foi predestinado e ordenado para aquele serviço, tentou tomá-lo. O fogo desceu, abriu a terra e os engoliu bem ali. Tem uns que já foram engolidos. Outros já foram queimados. Tenha cuidado, diz o profeta.
Vê, simplesmente seja um bom, pio cristão, crendo na palavra, e fique longe daquela coluna de fogo. Fique longe. Olha Miriam, era irmã de Moisés, era profetisa. Ela tinha que ficar longe. Ela só orava, tinha que só orar. Tratar bem a cunhada, a Zípora. Mas ela tinha uma coisinha lá dentro. Moisés disse que não pode casar com estrangeiro. E ele casou com uma escurinha. E Deus ouviu e não gostou. Você já pensou como Deus escuta e não gosta? E Arão disse para Miriam, você sabe, eu sou sumo sacerdote, né, aqui. E eu já observei isso aí mesmo. Ele prega uma coisa e não vive. O irmão Brano disse que aquilo era assunto de Deus, eles não tinham que se meter. Deus chamou Moisés e disse, olha, chama teu irmão e tua irmã aqui. Eu não gostei da atitude deles hoje. A oração deles, me repugnou. Me irritou. Aí você faz aquela oração de manhã e irrita Deus. Miriam ficou leprosa, Arão não entrou na terra, entrou seu filho. Morreu no deserto. Por quê? Não ficou longe da coluna de fogo. Queimou. (93) Primeiro selo. Que declaração, que coisa. Depois que a noiva for tirada, então este homem do pecado se revelará. Ele vai se revelar para o concílio. Ele vai se revelar para ela. Vai dizer, tu não é mais viúva, eu estou aqui. Ele vai se revelar. E você sabe que ele não vai aos Estados Unidos para enganar os Estados Unidos, ele vai a Israel. Porque Deus está em Israel. Ele vai aonde tem luz para fazer um pacto com os judeus. Porque os judeus têm todo o dinheiro do mundo e a Igreja Católica tem todo o ouro do mundo para resolver os problemas da humanidade. Só que Israel vai ser traído. O pacto vai ser rompido. Mas Deus em Israel tem uma voz. Moisés e Elias, uma voz. Não é duas, é uma. Moisés, Deus. Elias, o profeta. Ela, a verdadeira noiva de Cristo, foi eleita de cada era da igreja. Agora, outro dia eu fiz uma declaração, a noiva poderia ir para o seu lar e nunca saberia nada a respeito. Isso é verdade. Alguém disse, bem, irmão Brana, esse seria um número pequeníssimo. Jesus disse como aconteceu nos dias de Noé. Agora fale com ele acerca disso. Veja, em que 8 almas se salvaram pela água, assim será na vinda do Filho do Homem. Se 800 fossem no arrebatamento essa noite, nunca ouviriam uma palavra a esse respeito amanhã, ou no dia seguinte, ou em nenhum outro tempo. Ele diz, se desaparecer 800 pessoas no mundo, ninguém vai se dar conta. Não. Se desaparecer 3 de cada país, ninguém vai se dar conta. Temos mais de 200 países no mundo. Quantas pessoas desaparecem no Brasil, que as pessoas não dão conta? E será um grupinho pequeno, que vai se reunir com um grande grupo de milhões? Só a Igreja Católica matou 68 milhões de cristãos na Era das Trevas, na Idade Média. Nós vamos reunir com milhões de todas as eras, o grupinho pequeníssimo, que é a mensagem. Eu não estou dizendo nós, estou dizendo a mensagem.
Se somos essa mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11, somos parte. A noiva não é completa sem nós. Deus não é completo sem nós. Oh, glória. Eles já teriam ido e nunca saberiam nada a respeito. Veja, seria exatamente a mesma coisa, 98. Que estou tentando dizer? Não estou tentando amedrontá-lo, preocupá-lo. Eu quero que você esteja alerta, esteja pronto, vigiando cada minuto. Pare com suas bobagens. Simplesmente comece a tratar seriamente com Deus. Porque é mais tarde do que você pensa. Agora lembre-se, a verdadeira noiva, essa mensagem é para ela. Se você está sendo condenado, se acerte. Agora, há uma falsa noiva. Achamos isso em Apocalipse 17. Ela disse, eu sou viúva e não tenho falta, e nada tenho falta. Veja, sentada sobre esta besta de cor escarlate e assim por diante, a besta, melhor dizendo. Agora, essa de Apocalipse 17 é a mesma que está em Apocalipse 3, a Laodiceia. Ela diz que não tem falta de nada. A noiva, a esposa está fora na era do Filho do Homem, na era da esposa, na era do rapto, aonde ela se encontra agora. Glória! Mas a verdadeira noiva será constituída de milhões de pessoas, mas serão os eleitos de cada era da igreja. Toda vez que uma mensagem surgia, o povo cria nela e a aceitava em toda a luz que estava, quando eles foram selados até aquele dia da redenção. Foram selados, né? Qual foi o dia da redenção? Apocalipse 10, 1 a 7. 28 de fevereiro de 1963 foi o dia da redenção. Selados até aquele dia, ali os selos se abriram. As 7 eras estavam representadas no 7 mensageiros, naquela nuvem de anjos, juntamente com Cristo, como juiz. Porque a abertura dos selos, ele desce como juiz, como leão, não é mais cordeiro, não tem mais intercessão, o tempo tem se acabado. Ele disse, o tempo já não é mais. Pai bondoso, Deus criador de todas as coisas, obrigado pelos selos revelados, obrigado pela mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11, explicada para nós, pelo ministério da esposa, o ministério de uma só pessoa. Ó Deus, obrigado pela luz, podemos enxergar o que é o ministério, Pai. Ajude e abençoe os teus filhos que estão aqui presentes e através da audiência invisível. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.